Meus queridos, graça e paz para todos. Boa noite. Vamos estar dando início mais esse... Ficar em pé. Você que está aí na sua casa também, que está pelo Instagram, que está pelo canal do YouTube, Deus abençoe sua vida. Você pode estar orando junto com a igreja aqui também. Deus abençoe sua vida aí. E manda o aviãozinho, compartilha aí o link. Já estamos ao vivo aqui também. Amém? Estamos vivos aqui também. Meu querido, Salmo 95, e o versículo 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Amém? Pois Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha na sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Amém? Então, se hoje se ouvir a sua voz, então eu queria que você quer ouvir a voz do Senhor hoje, amém? Através do louvor, através da palavra, é a forma que Deus fala com cada um de nós. Amém? Então, que o nosso coração esteja sensível na presença do Senhor, para ouvir e aprender dele, amém? Vamos estar orando e agradecendo o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento que estamos reunidos aqui, por essa igreja, pelo Ministério ID, por cada vida, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, que a tua presença toca a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, Pai, e hoje queremos ouvir a tua voz, nos ensina, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Rendemos o nosso coração nas tuas mãos, aos teus cuidados, fortalece cada um de nós, te agradecemos pelo perdão, pelo teu sangue, Jesus, sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão em casa, sejam tocados pelo teu poder, sejam fortalecidos pelo teu poder, em nome de Jesus. Te agradecendo por este momento, Pai, que a tua palavra diz: aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. Nós cremos na tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Nos ensina nesta noite, Pai. Nos conduz através da tua palavra, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Senhor, sonda a nossa vida, sonda as intenções do nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de cada um de nós. O Senhor é o nosso Deus. Não há outro bem que nós possuímos além do Senhor. O Senhor nos criou. O Senhor é o nosso Deus. E nós somos ovelha, Pai. Nós somos a tua ovelha, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Severino. Glória a Deus. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. E esse Deus está aqui presente, tocando nossas vidas. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Com palmas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, se confia não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá.
Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jesus subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entre nossas casas, Senhor, nossa família, Senhor. Queremos estar na tua presença, Senhor. Toca nossos lares. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declare. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, Senhor, toda honra a ti. Faz o milagre mesmo, Senhor, nos corações. Faz o milagre, Senhor, na vida do Senhor Benedito Maurício, da Dona Aparecida. Faz o milagre, Senhor, naqueles que estão enfermos. Senhor, naqueles que estão ali na Santa Casa, nos hospitais, passando por uma luta, Senhor, nessa enfermidade. Tenha misericórdia. Coloca as tuas mãos, Senhor, que esse espírito de enfermidade vá embora da vida dos nossos irmãos, do irmão Rubens. Tenha misericórdia, coloca as tuas mãos. Deus poderoso, em outros que estão ali, Senhor, perdoa, abençoa a Dona Aparecida, abençoa, Pai. Fortalece, Senhor, os órgãos vitais. Tenha misericórdia do Senhor Benedito. Faz uma obra lá, Senhor. Tenha misericórdia na vida de outros que estão ali, passando por essa necessidade, passando por essa enfermidade. Faz o milagre aqui nos corações nossos também, Senhor. Nós precisamos no coração da irmã, no coração do irmão, da família. Purifica, perdoa, abençoa, Senhor. Faz uma grande obra. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu preciso de ti, nós precisamos. Ajuda esta casa, Senhor. Ajuda o teu povo, aqueles que estão conosco pelas mídias, Senhor. Faz o milagre ali. Faz o milagre. Tira essa depressão mesmo dessa vida. Esse espírito depressivo. Vai embora em nome de Jesus. Esse peso nas costas, essa opressão, saia em nome de Jesus. Esse negócio ruim que a irmã está sentindo aí, saia em nome de Jesus. Esse negócio ruim aí, negócio ruim perturbando, saia em nome do Senhor Jesus. Solta este homem, solta esta casa, que as portas se abram no trabalho, na vida profissional, na vida sentimental. Tenha misericórdia, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor. Eu preciso de ti. Vai falando para o Senhor, irmão, irmã. Fala para ele, preciso de ti, Senhor. Sem ti não somos nada, Senhor. Ajuda nós a pegar firme, a segurar nas tuas mãos. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu preciso de ti. A igreja precisa de ti, Senhor. Tu és o cabeça da igreja, aleluia. A igreja é o corpo de Cristo, glória a Deus. Juntos somos membros do teu corpo, Senhor. Ajuda-nos a operar de forma certa, correta, para a honra e glória do teu nome. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda o teu povo, Senhor, a crescer em amor, a amadurecer na fé, a chegarmos à estatura de varão perfeito. Abençoa a tua igreja. Coloca as tuas mãos, Senhor, nos enfermos, que eles recebam a salvação em nome de Jesus, recebam a cura em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, agora e sempre. Amém, glória a Deus, maravilha. Podeis assentar, meus irmãos, graças a Deus, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus. Nós estamos aí para a semana, sexta-feira, 6 horas da tarde, tem oração aqui na igreja. 6h30 nós estamos subindo o monte lá no Rebojão, na sexta-feira, com a graça de Deus. Domingo, 9h30 da manhã, estamos aqui. 5 da tarde, domingo, e 7 da noite. Domingo, tivemos um batismo nas águas. Domingo que vem parece que tem mais uma pessoa querendo batizar. Vamos batizar também, em nome de Jesus. A piscina está ali. E a fé está aí, é só querer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Só falar, pastor, eu creio no Senhor Jesus. E venho por batismo. Então, domingo, se Deus quiser, vamos ter mais um batismo aí. Em nome do Senhor. Não importa se é 1, se é 10, se é 500. É um, vamos batizar. É importante. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Aleluia? Então, maravilha, meus queridos. Nesse momento também, pega a sua oferta aí, o seu dízimo. A palavra do Senhor diz, trazei as ofertas e dízimos para a casa do Senhor. Hoje, a
A Luciana não veio para louvar o Senhor, mas o Frederico está aí. Vamos lá, Frederico. Substituir a esposa, vamos embora? Meu Deus do céu. Os irmãos, peguem as ofertas, os dízimos. Você que está conosco aí, agência 0121 da Caixa Econômica Federal, 3714, dígito 4 é a conta. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, com alegria no coração. Vamos fazer esse momento enquanto o irmão estará louvando a Deus com canto. Aleluia! Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele tem cuidado da sua vida, tem cuidado da minha vida. Oramos, Senhor, por cada irmão, cada família que tem contribuído, ofertado, com alegria no coração, que o Senhor abençoe poderosamente cada vida, nunca lhes falte, como não tem faltado, graças a Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha,
Graças a Deus. Maravilha. Vamos para a palavra, meus queridos irmãos. Romanos, capítulo 11 de Romanos. Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Está na mão, sim ou não? Romanos 11, verso 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu e nos nossos corações. Que o nome dele seja louvado, adorado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, meus queridos e amados. Aqui, Paulo, ele está falando, o livro de Romanos, Paulo está falando sobre Israel, falando sobre a salvação para o ímpio, né, para o gentio e também de Israel. Nós vamos chegar no livro de Romanos mais para frente ainda. Mas aqui ele chega numa situação aqui, no momento aqui, que ele está explicando como que Deus está trabalhando com o Israel, com a igreja, com a gente. Como que é a salvação do Senhor. E parece meio... Você tem que prestar muita atenção no livro de Romanos, né? Mas assim, não vou entrar nos detalhes não, porque não quero falar do livro de Romanos. Mas o que eu quero pegar aqui é que Paulo chega numa conclusão pelo Espírito de Deus e passa para nós que a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus são insondáveis. É profundo a sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É muito profundo. Quão insondáveis são os juízos de Deus, e os seus caminhos são inescrutáveis. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Não tem. Quem que foi que falou alguma coisa primeiro para ele, que instruiu ele? Não tem. Aí fala, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem jeito, é ele mesmo. Tem um mistério aí, mas ele está dizendo que é insondável o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Então hoje nós vamos falar para vocês, né, vamos estar falando aqui sobre o Senhor Jesus no livro de Jó. Nós vamos para o livro de Jó hoje, né? No livro de Gênesis, Jesus é o que mesmo? No livro de Gênesis, quem lembra? Livro de Êxodo, Jesus é o quê? Livro de Levítico, Jesus é o quê? Livro de Números, Jesus é o quê? Deuteronômio, Jesus é o quê? Josué, Jesus é o quê? Juízes, Jesus é o quê? Livro de Ruth, Jesus é o quê? 1º e 2º Samuel, Jesus é o quê? 1º e 2º Reis, Jesus é o quê? 1º e 2º Crônicas, Jesus é o quê? Em Esdras, ele é o quê, meu irmão? Em Esther, Jesus é o quê? Em Neemias, ele é o quê? Então, você está na ponta da língua, irmão. Nós estamos estudando toda quarta-feira. Na minha está, graças a Deus. Se você perguntar de lá para cá, daqui para lá, pela misericórdia de Deus. E você, como é que você está? Está bem, amém? Posso perguntar e virar a câmera para todo mundo ver, o Brasil inteiro assistir? Você responder? Vamos lá? Vamos, sim ou não? Não.
Não, nem tanto. Irmão Creito está firme lá. Irmão Creito, o que Jesus é para você? Pronto, já respondeu aí. Já está aqui benção aí, ó. Jesus é tudo para ele. Amém? O que Jesus é para você, Samuel? Tudo? É mesmo? Maravilha. Glória a Deus. Fred, o que Jesus é para você, Fred? É tudo? Maravilha. Apertar seu pai agora. João, no livro de Gênesis, Jesus é o que mesmo? Seu pai escapou, Samuel. Maravilha. Glória a Deus. Então vamos no livro de Jó. Né, ele colocou lá, eu ia fazer eu ia falar primeiro quem que é. Eu ia fazer assim para você primeiro. Quem que é? O livro de quem que nós vamos estudar hoje? Você ia saber? Livro de Jó. Vamos ver o que Jesus é no livro de Jó. Primeiro vamos ver o livro de Jó. O livro de Jó revela como Deus, o livro de Jó revela como Deus é soberano. Como Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus cumpre os seus propósitos mesmo através do sofrimento. Deus é soberano sobre tudo e cumpre os seus propósitos mesmo através do sofrimento. Na verdade, o livro de Jó vai explorar exatamente a questão do sofrimento do justo, do crente. Por que o crente sofre? Aí agora acendeu tudo. O livro traz um quadro da vida de Jó, um homem justo e piedoso, que com a permissão de Deus acabou passando por um intenso sofrimento. Por permissão de Deus, acabou passando por um intenso sofrimento. Autor, ninguém sabe, né? O autor é desconhecido. E também a sua composição também. O autor e a data é desconhecido. Não é possível afirmar com precisão quando o livro de Jó foi escrito. Além do mais, uma coisa é a data em que a história, os acontecimentos registrados, né? Quando aconteceram os acontecimentos do livro de Jó, e também a data em que foi produzido, né? Da forma como nós temos hoje. Então, como que o livro foi produzido do jeito que nós temos hoje, ainda não há um consenso, né? Alguns dizem que foi, na época de Salomão, o escrito do livro, por causa de algumas coisinhas lá. Mas os acontecimentos do livro de Jó, nós podemos falar, provavelmente, quando se deram. A história de Jó parece que se passou no tempo patriarcal. O que é o tempo patriarcal? O que é o tempo patriarcal? Fala para mim aí. Exatamente. Abraão, na época onde viveu Abraão, Isaac e Jacó. Alguns irmãos, tá vendo, irmão? O que é? Põe para estudar. Você sabia? Vocês sabiam aí? Tempo patriarcal, na época provavelmente na época de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Eles são os patriarcas. E o que acontece? Por que pode ter sido? Primeiro, são vários elementos, vou colocar pelo menos 3 ou 4 ali. Ele ter vivido em torno de 200 anos, mais ou menos. A gente olha, por exemplo, no final do livro de Jó, o Senhor acrescentou o dobro de tudo que Jó tinha, inclusive a idade. E acrescentou o Senhor, lá no capítulo 42, se o Senhor acrescentou tudo na vida dele em dobro, no capítulo 42, no verso 16, depois disso viveu Jó 140 anos. Jó 42, 16. Então, o que está acontecendo?
Provavelmente Jó tinha 70 anos quando aconteceu essas coisas tudo com ele. E Deus deu o dobro para ele, de 140. 140 com 70, 210. Deus deu o dobro de tudo que ele tinha. Então, depois disso, Jó viveu 140 anos. Então, ele viveu mais 140. Então, provavelmente, ele tinha 70. Como deu o dobro, 140 com 70, 210. E quem que vive com 200 anos no tempo de Davi não é. Ninguém no tempo de Davi viveu. No tempo dos reis, viveu 200 anos. Pelo menos a Bíblia não registra. Entendeu? No tempo de Josué, Josué viveu 110 anos. No tempo de Moisés, 120 anos já foi assim uma coisa. Tempo de Moisés, 120 anos. No tempo de Abraão, Jacó, por exemplo, viveu 147 anos. Jacó morreu com 147 anos. Abraão morreu com 175 anos. Isaac morreu com 180 anos. Sara com 127 ou 137. Fugiu agora aqui a Sara. Entendeu? Então, na época dos patriarcas, é que tinha esse tempo maior de idade. É claro, no tempo de Noé lá era muito... no tempo de Adão era mais ainda. É que quando o tempo vai passando, vai se corrompendo, vai diminuindo a idade do povo. Agora que deu uma clareadinha um pouquinho, 70, 80, o que passa disso é enfado. Haja visto, Fred. Jó também desempenhava o papel de sacerdote da família, algo que ocorria no tempo patriarcal. O sacerdote que fazia sacrifício pela família. No capítulo 1 fala que Jó fazia sacrifícios pelos filhos, pensando, talvez os meus filhos pecaram diante do Senhor. Então ele que fazia as ofertas, fazia os holocaustos. E isso era uma coisa feita no tempo dos patriarcas. Por quê? Porque no tempo de Moisés, depois dos patriarcas, não tinha esse tipo de vida, por causa do tabernáculo. O sacrifício era feito, levado para os levitas. Eram os levitas, os sacerdotes, que faziam o sacrifício, depois de Moisés. Então, esse estilo de vida, de prestar culto a Deus, era antes de Moisés. No tempo de Jacó, Isaac, Abraão. Consegue raciocinar isso, sim ou não? Mas isso são tudo conjecturas. Tudo indica, porque se ele é um homem conhecido, um homem poderoso, um homem rico, o mais rico do Oriente, se ele tivesse vivendo depois do tabernáculo, ele poderia estar levando lá, mencionando. Porque olha, você vê agora, ele não fala nada sobre Israel, no livro inteirinho. Quer dizer, não tinha formado a nação de Israel. A nação de Israel formou com o povo de Jacó, depois de Abraão e Isaac. Formou o Jacó. O Jacó virou Israel e formou a nação. Então os homens de Deus, mulher de Deus, estavam concentrados em Israel. Você não vê falar no livro dele de Israel de tabernáculo, não tem menção nenhuma de tabernáculo no livro dele inteirinho. Não tem menção nenhuma de sacerdotes, de templo, templo de Salomão, não tem menção nenhuma. De tabernáculo de Moisés, não fala nem uma vírgula. De leis, ele não toca um assunto. Não toca nada de Egito, que saíram do Egito, alguma coisa parecida. Não toca em assunto. Outra coisa, as riquezas dele não eram contabilizadas em quantidade de ouro e de prata, mas pelo tamanho do seu rebanho. Então isso era antes. São coisas antes. Depois que vai entrar a questão de ouro, prata. No tempo de Moisés já tem. Né? Nos egípcios ali já tem a questão de ouro, prata. Tanto é que o tabernáculo, para fazer o tabernáculo, foi ofertado ouro, prata, carmesim, púrpura, linho, etc, etc. Outra coisa, então isso aqui é a coisa mais forte que tem para indicar que que os acontecimentos no livro de Jó é numa data anterior a Moisés. Então, talvez Jó tenha vivido num tempo anterior, ou talvez num tempo anterior a Abraão, ou talvez contemporâneo de Abraão, na mesma época de Abraão. No entanto, o que a gente sabe é o seguinte, que Jó tinha conhecimento de Deus e era um crente firme. Amém, aleluia? É isso que interessa para nós, era um homem de Deus. É o que interessa, era um homem abençoado, um homem firme com Deus.
um resuminho. O livro de Jó começa mostrando o sofrimento do justo de uma perspectiva divina. Por quê? Porque é Deus ali permitindo no capítulo 1 que Jó fosse provado e passasse por uma luta. Então no capítulo 1 nós temos uma visão divina da parte de Deus, Deus olhando para o sofrimento e vendo e permitindo que ele passe por aquelas lutas. Então você pode observar ali Deus permitindo para o diabo tocar nas coisas de Jó. Os primeiros capítulos registram a cena de um desafio lançado no céu, em alguma região, numa região celestial, onde Satanás havia observado, né? Deus perguntou para Satanás se ele havia observado a fidelidade de Jó. E ele tinha observado a fidelidade de Jó. E ele não falou, ele é assim porque o Senhor tem abençoado a vida dele. É isso que nós vamos entrar aqui na lógica de Satanás. Jó servia a Deus por interesse. Na lógica do diabo, Jó servia a Deus por interesse. Ou seja, porque Deus lhe abençoava muito. Então é por isso que Jó serve o Senhor. Porque o Senhor abençoa ele. Mas se o Senhor não abençoar ele, ele não serve o Senhor não. Ele serve o Senhor por interesse. Por interesse. Mas se o Senhor tirar, o Senhor vai ver que ele não ama. Ele não serve o Senhor não. Ele voa fora da igreja. Ele larga a mão de ir para a igreja. Então Deus permitiu que Jó fosse testado. A partir dali, a fé de Jó começou a ser provada e aperfeiçoada através de um terrível sofrimento. Jó foi atingido por calamidades de todos os lados. Ele perdeu seus bens materiais, seus filhos, e perdeu sua saúde. Perdeu os bens materiais, perdeu filhos e perdeu saúde. A própria mulher dele falou para ele, você vai continuar sendo íntegro? Larga a mão disso, para com isso. Está valendo a pena ir na igreja, não. Muda nada, inclusive está piorando. É isso que eu quero que você, nessa noite, você que está me assistindo aí, que você entenda, ou pelo menos fala, rapaz, ó profundidade da sabedoria de Deus. Ó profundidade dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Por quê? A lógica, qual é a lógica? A teologia da prosperidade, a lógica, para qualquer um de nós, a maioria é essa aqui, ó. Provérbios, é mais ou menos assim a lógica, ó. A lógica é essa aqui. Provérbio 14, por exemplo. Provérbio 14, verso 11. É a lógica. Provérbio 14, 11. Provérbio 14, 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos justos florescerá. É o que todo mundo pensa. Que tem que ser. A gente acha que tem que ser assim. A lógica, não, o ímpio, ele vai se lascar. Mas eu na igreja firme com Jesus, vai tudo dar certo, vai melhorar. É o que nós podemos olhar em Provérbios capítulo 15. Provérbio 15, no verso 6, por exemplo. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Vou repetir, ó, Provérbio 15, verso 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. E aí vai afora outros versículos que eu não vou citar aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar? Não, eu estou firme com Deus, então as coisas têm que dar certo. Ó profundidade da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. De uma forma geral, nós devemos pensar assim, mas nós devemos estar preparados porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Deus pode estar agindo de uma determinada forma, em determinado momento, com um grupo de pessoas ou com pessoas, e que vai abalar a teologia da prosperidade de muito crente. Chacoalha a teologia de muita gente aí.
Os capítulos seguintes do livro de Jó mostram como o sofrimento é interpretado da perspectiva humana. Então aí o humano vai interpretar o sofrimento. Jó vai ficar aborrecido, ficar chateado, e os amigos vão tentar consolar ele. Aquela coisa no campo natural. Calma aí que você vai entender já o que nós estamos querendo mostrar. No geral, os amigos de Jó se mostraram, insensíveis e fizeram uma avaliação equivocada do problema, aplicando os princípios bíblicos de forma errada. Eles falharam em reconhecer a soberania de Deus por trás do sofrimento e basicamente se dedicaram a tentar encontrar o pecado em Jó como motivo de toda aquela dor. Então, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Se você arrumar o seu pecado, consertar o seu pecado, você para de sofrer. Olha bem como que no livro de Jó, a nossa teologia vai bagunçar a nossa cabeça e vai mostrar que a gente tem que confiar no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. E é o que a gente ninguém quer sofrer. Não, eu vou mudar de igreja porque eu estou sofrendo, que não sei o quê. As coisas não estão dando certo, vou fazer campanha, que não sei. Não, irmão. Quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Deus pode estar fazendo uma grande obra por meio do sofrimento também. Não que Ele deseje o sofrimento, não é isso. Mas é que Ele é soberano e seus caminhos são inescrutáveis. Jó então confrontou seus amigos e Jó rejeitou a argumentação deles. Mas Jó também não foi capaz de explicar o motivo do sofrimento do justo, enquanto muitas vezes os ímpios prosperam. Jó não foi capaz de explicar também. Ele confrontou os colegas dele, mas não foi capaz de explicar também. O Jó confrontou os amigos. Eu vou mostrar para vocês o que os amigos dele falaram aqui agora. Mas Jó também não soube explicar. Basicamente, Jó estava sofrendo e não tinha qualquer ideia do porquê. Basicamente, Jó estava sofrendo, não estava entendendo nada. Por quê? Porque a Bíblia fala que o próprio Deus disse: homem íntegro e reto como Jó, na terra, naquela época, não tinha. Como que um homem desse sofre? O que ele sofreu então? Então Jó está assim, não estou entendendo nada. Não, para um pouquinho para você ver. Da boca de Deus, Deus disse para Satanás: homem íntegro e reto como Jó, na terra não tem. Agora você pensa bem, esse homem íntegro e reto, passar o que ele está passando, a cabecinha dele ficou assim: não estou entendendo mais nada. Eu estou fazendo as coisas que eu estou achando que está certo, fazendo tudo direitinho, está dando tudo errado na minha vida. Imagina a cabeça de um homem. Os amigos de Jó, vamos lá. É claro, de forma resumida, para a gente entender. Se você ler, assim, lá você vai falar: eu não estou entendendo. Parece que os amigos de Jó foram falar tanta coisa boa. Pois é o que acontece no nosso meio hoje. Muita gente falando algumas coisas e nós achando que está certo também. Porque são palavras bíblicas, bonitas. Igual eu acabei de ler para vocês aqui. A casa do justo florescerá, mas a do ímpio vai desabar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pode acontecer uma inversão também. Mas como, pastor? Pois é. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Quão inescrutáveis os seus pensamentos. Mas o que eu faço então? É só entregar para Ele e confiar nele. É Ele que é o Senhor. O Senhor é Ele, não é nós não. Olha aí. Se você vê Jó, capítulo 2, vamos lá, Jó, capítulo 2. Quando os amigos de Jó chegaram, depois que Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os animais, perdeu tudo, ficou doente. Em Jó, capítulo 2 de Jó, no verso 11, Jó 2, verso 11, está escrito: ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta,
e Zofar, o Naamatita, combinaram de juntos irem demonstrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram o seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele, isto é, com Jó na terra, 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Bom, isso aqui é um absurdo, isso aqui. Porque eu, pelo menos, nunca vi ninguém, não conheci ninguém que foi fazer uma visita para uma pessoa que está passando luta, que ficou calado o tempo inteiro. Você foi lá 8 horas, saiu 10 horas, ficou 2 horas na casa, e você falou assim, eu fui, entrei calado, saí calado. Aqui eles ficaram 7 dias, 7 noites, diante de Jó, não abriram a boca. E tamanha era a desgraça do homem. 7 dias e 7 noites. Então você vê que o negócio era terrível. Eles conheciam muito bem Jó, e sabia do poderio material de Jó, da família de Jó, da vida de Jó, da estrutura de Jó, e agora eles acabam vendo aquela situação. Eles combinaram, eles choraram, sentaram na terra, 7 dias. Os amigos, olha aqui, ó, os amigos não, apesar de eles ter falado coisa errada, mas eles não foram indiferentes à situação de Jó. Pelo contrário, deixaram suas obrigações e compromissos pessoais para ir onde ele se encontrava. Eles fizeram coisa errada, mas a gente tem que aprender coisa com eles também. Eles largaram tudo que estavam fazendo para poder ir visitar o amigo que estava passando luta. Eles se dispuseram a tirar um tempo para ir visitar um amigo que estava sofrendo. Amém? Aleluia? Pensa para você ver, eles pararam, combinaram, vamos visitar ele? Vamos. Então, um tempo, eles fizeram isso, tiveram essa graça. Os 3 amigos demonstraram um alto grau de empatia. O que é empatia mesmo? O que é empatia? O que é empatia? Se colocar no lugar da pessoa. Ter compaixão da pessoa. Os 3 amigos ergueram a voz e choraram. Aí eles ergueram a voz e choraram. Eles rasgaram seu manto, lançaram pó no ar sobre a cabeça. Então eles se compadeceram do Jó. Tiveram um alto grau de compaixão, sentindo o sofrimento do Jó. Os amigos se colocaram na posição do aflito, sentaram com Jó na terra. Eles não se portaram como curiosos que observam de longe a miséria dos aflitos com um sentimento de pena ou zombaria. Às vezes temos que parar, em vez de ficar falando de A, de B e de C, dobrar o joelho, orar e também ir lá fazer uma visita para o fulano. Em vez de ficar de longe, torcendo, dizendo que está orando coisa nenhuma. Às vezes até torcendo para dar errado. Eles tiveram essa capacidade de chorar, de estar sentado junto e de batalhar ali em compaixão. Os amigos sensibilizaram com a dor de Jó e não menosprezaram ou minimizaram o grau de sofrimento, pois nenhum dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Lá no verso 13, Jó 2,13. Então se assentaram com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhes disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Olha, não tinha palavra nenhuma, porque viram que a dor era muito grande. Às vezes você vai num velório, né, igual a gente foi em vários velórios aí. Irmão, não tem que ficar falando muito, não. Ficar perguntando pro viúvo. O cara tá com a cabeça desse tamanho, chorando ali. É assim mesmo, Deus vai. Tem que chegar e ficar quieto, só abraçar, não falar nada. Né? Eu lembro um rapaz que escreveu até um livro, né? E ele participava do grupo de louvor da igreja, não lembro agora que lugar, mas ele e a mulher dele morreu,
E ele orou muito para a mulher dele, né? Porque ela teve um câncer lá e acabou morrendo, a moça nova, largou ele viúvo, com um filho novo. E depois ele fala, né, que no velório, aí ele escreve um livro. Ele escreveu um livro, o nome do livro chama Quando a Bênção Não Vem. Não é para qualquer crente, não. Você não compra, não, que você não consegue ler, não, viu? Não estou desprezando você, não, mas você pode desanimar de igreja. Quando a bênção não vem. Está tudo certo na sua vida, está tudo certo, mas vem para o ímpio e não vem para você. Ó. O ímpio lá, que não tem Jesus lá, a mulher está com a mesma doença e foi curada, e o seu não foi. Morreu. Então, quando a bênção não vem. Rapaz, é duro um negócio desse. Então, ele escreve o livro, e num dos capítulos do livro ele fala sobre o velório. Os crentes que vão num velório, o que é que eles falam? Alguns falaram para ele. Então, ele fala no livro, ele fala assim, por exemplo, assim, um crente, minha mulher morta lá, nova, o crente chega e fala, foi a vontade do Senhor. Aí ele escreve, vontade de Deus, que a minha mulher nova morra. Ah, sai fora, crente, vai falar besteira, não sei na onde. Fica quieto que é melhor. Ele não falou isso para o crente, mas ele escreveu no livro, entendeu? O cara chegar e falar assim, foi Deus que quis. Deus quis um negócio desse. Ele escreve, Deus quis que a minha mulher nova morresse. Para com isso. Fecha sua boca, não fala nada, não, que é melhor. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para mim. A minha mulher era coisa melhor. Entendeu? O cara arrebenta mesmo com cada frase que os crentes falam no velório para um cara que é crente que perdeu alguém. Foi da vontade de Deus. Chegou a hora da mulher nova morrer, deixar os filhos novos. Ah, para com isso. Ele descasca o abacaxi nos crentes lá. Aí ele fala assim, a melhor coisa, faz tempo que eu li esse livro, há muitos anos, ele fala assim, a melhor coisa, chega, não fala nada, abraça só meu sentimento e senta quietinho para não falar besteira. Porque em vez de melhorar, piora. O cara vai embora aborrecido com o que você falou. Ele fala no livro, é melhor chegar, não falar nada, só a sua presença ali já consola o meu coração. Ele fala no livro, só a sua presença ali, só de saber que você está ali, já fiquei satisfeito já. E eu sei que você não tem o que falar, porque o negócio é triste mesmo. Aí você vai falar e ainda fala umas coisas dessas, misericórdia. Aí em vez de melhorar, piora. É melhor você não ter ido no velório. E ele rasca. Mas fazer o quê? A gente vai aprendendo também, né? Foi Deus que quis, era a vontade de Deus. Deus tem coisa melhor para você. Ai, Deus tem coisa melhor para você. Meu Pai do céu. Chegou a hora. Meu Deus. O erro dos amigos de Jó. O erro dos amigos de Jó. Claro que de forma resumida, irmão. Mas o erro dos amigos de Jó. Ah, tá. Por que eu posso falar que eles erraram? Porque no final do livro de Jó, depois que eles falaram um punhado de coisa para Jó, e Jó falou para eles e tal, no final, no livro de Jó, no capítulo 42, o próprio Deus vai dizer que os amigos de Jó foram reprovados. O próprio Deus, Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Olha o verso 7. Verso 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz o temanita. Olha o que Deus falou para um dos amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus reprovou a teologia dos amigos de Jó. Os amigos de Jó foram falar, não, tipo assim, Deus que quis, foi da vontade de Deus. Estou dando um exemplo para você, estou trazendo. Aí Deus está falando assim, Deus reprovou essa fala. Deus está reprovando essa fala, trazendo para os nossos dias de hoje. Porque os amigos de Jó lá, vou mostrar para vocês aqui, eles falam que Jó estava no pecado. E falou que um punhado de coisa lá, que não era verdade, mas tentando, era crente trazendo uma teologia. E Deus falou aqui, os amigos de Jó, não, olha o que Deus falou, não falaram de mim, Deus, no caso ali, o que era correto. Então, já que eu não vou falar o que é correto, também é melhor eu ficar quieto, irmão. Olha para você ver, você chegar e falar assim, morreu ali a moça ali, casada nova, foi Deus que quis, olha para você ver. Você como crente falar isso, foi Deus que quis. Você tem certeza que foi Deus que quis para você falar isso?
Foi da vontade do Senhor. Você tem certeza que foi da vontade de Deus? Você tem certeza para falar isso? Chegou a hora dela. Você tem certeza que foi? Chegou a hora para você falar? Então não tem certeza. Não fala. É melhor não falar. Não tem certeza. É melhor chegar lá, meu sentimento. Deus te dá força aí, Deus te dá graça. É melhor falar isso. Que inventar um punhado de coisa. Porque a gente está acostumado a escutar por aí, mas não pode, irmão. Nós não podemos. Porque as pessoas ficam aborrecidas, chateadas. Só que elas não vão falar para a gente. Elas não vão falar para a gente, mas pensa para você ver. Você ali com a mulher, a esposa ali, o cara chega e fala, foi da vontade de Deus. O cara está ali, pô, mas da vontade de Deus? Você está de brincadeira comigo. Então esse Deus não é o Deus que eu sirvo. O cara pode pensar 1000 coisas lá. Foi Deus que quis. Deus quis? Os amigos erraram porque caíram na tentação de responder perguntas que não deveriam ser respondidas. Você tentar responder pergunta que não deve ser respondida, irmão. Tem pergunta que você não deve responder. Enquanto os amigos ficaram 7 dias de boca fechada, foi a melhor coisa que eles fizeram. Foi a melhor coisa que eles fizeram. 7 dias ali de boca fechada, foi uma bênção para o Jó. Foi abrir a boca e estragar tudo. Eles deviam ter ido embora. Jó, nós estamos indo embora. Abraçados. Vamos com Deus. Fica com Deus. A história seria outra aqui. Eles não disseram de Deus o que era reto. Não disseram de Deus o que era reto. Nós acabamos de ler aí. Não conheciam os propósitos de Deus para Jó. Eles não sabiam do propósito de Deus para Jó. E por isso julgaram-no do prisma da teologia da retribuição. Se você está assim é porque aconteceu alguma coisa. Porque você fez alguma coisa. Se está acontecendo isso é porque deve ter alguma coisa que ele fez. Porque não pode estar acontecendo um negócio desse. Deve ter sido alguma coisa que ele fez para merecer isso. Então a teologia da retribuição é a teologia da prosperidade. Então ele não sabia dos propósitos de Deus para Jó, que Deus não havia revelado nem para Jó. Insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Inescrutáveis. Então se a gente não sabe, se você soubesse, poderia falar para Jó assim, Jó, sabe o que é? É que o diabo falou que você não é fiel a Deus. Aí você poderia falar. Mas Deus não revelou para ninguém. Olha lá, a teologia da retribuição, ela é uma verdade bíblica, como eu falei, num certo sentido pois de fato as bênçãos divinas, elas seguem os justos, é verdade, e as maldições seguem os injustos, até aí tudo bem, é verdade, mas que bênçãos são essas, será? Será que elas são só materiais? Tem que parar um pouquinho e pensar, e essas maldições para o ímpio, é maldição só material? Será? Que a pessoa ter um bem material, isso é bênção? Será que é? Muitas das vezes não. Muitas vezes ter bens materiais, às vezes é maldição para a vida do peão. Porque tem gente que não pode ter dinheiro. Ter dinheiro se perde. É uma maldição na vida dele. Tem gente pensando no fundo, uma maldiçãozinha boa. Contudo, olha aqui agora, Deus está acima dessa teologia. Deus está acima disso tudo. O justo pode sofrer e o ímpio pode até prosperar. Olha o Salmo 73, olha comigo lá. O que o homem de Deus falou? O homem que era adorador na casa de Deus, o homem que era crente firme, que fazia o louvor na casa de Deus, o homem que era fiel na casa de Deus, o Asaf. O que o Asaf fala? No Salmo 73, olha o que ele fala aí, no verso 1, olha o que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha o verso 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Pois eu tive inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. O crente, eu tive inveja do ímpio. Ele é próspero. Não há aperto na sua morte.
O seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, veste-se de violência como de um adorno. Salmo 73, 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Está vendo? O cara está falando. Ele está falando que o ímpio está vivendo uma vida muito boa aqui na terra. Aí. Ele está falando que o ímpio está vivendo uma vida maravilhosa. E ele não. O salmista está falando, eu não. Eu tive até inveja deles. O cara não é crente, o cara não vai na igreja. E o cara tem mansão, o cara tem carro. O cara é isso, o cara é um magnata, o cara está de boa, só dá festa. E eu aqui, malemar, com um franguinho no domingo, misericórdia. De bicicleta, debaixo de chuva, e o cara na BMW, o cara ímpio, cigarrão. O cara verdadeiramente, o cara ficou doido aqui. Ficou doido. Então, meu irmão, quero dizer para você nessa noite aqui, ó, Deus está acima dessa teologia da retribuição. Nem sempre é assim. É uma verdade que a casa do justo é abençoada? É, aleluia, glória a Deus! Claro que é uma verdade. Mas e quando o justo está passando por provação, por luta? E aí, como é que fica? Ele não pode passar? Claro que pode. E passa. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pedro escreveu na carta. O que Pedro escreveu na carta? Olha o que Pedro escreveu lá. O apóstolo Pedro. O que ele escreve? Em 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, verso 15. Que nenhum de vós sofra, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio. 1 Pedro 4,16. Entretanto, se você estiver padecendo, sofrendo como cristão, estiver sofrendo como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Então o que ele está falando? Se você estiver sofrendo porque você está sendo malfeitor, por estar sendo homicida, ladrão, aí tem que sofrer mesmo, ele falou. Mas se você estiver sofrendo porque você é cristão, não, glorifique a Deus. Aí ele fala, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, a casa de Deus, o povo de Deus é provado. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Então você está vendo que o negócio é. Olha o verso 12, volta um pouquinho agora no verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Aleluia? Vamos lá. Satanás, o diabo, acreditava, olha aí, ó, o diabo acreditava que Jó servia a Deus por causa dos bens que ele tinha. Isto é teologia da prosperidade. Pois coloca em primeiro lugar a Deus, como alguém que satisfaz materialmente aos homens com prosperidade para que estes lhe sirvam. O que é a teologia da prosperidade? É colocar Deus em primeiro lugar como aquele que satisfaz os nossos desejos materialmente falando para que eu sirva a Ele. Se Deus satisfaz os meus desejos materiais, aí eu sirvo Ele. Então eu vou na igreja para buscar bênção material. Porque se eu conseguir,
eu fico firme. Se eu não conseguir, eu não vou na igreja, eu vou na outra. Eu vou na que eu sou abençoado nessa área. Olha aí, ó. Isso é perigoso, ó. O que o diabo falou? Ó? Ele está querendo dizer, serve a Deus e Ele te abençoará. Olha que frase. Irmão, vai lá, Deus vai te abençoar. É verdade, mas tem que tomar um cuidado, porque a gente prometer, vamos para a igreja, Deus vai melhorar a sua vida. Não, vamos para a igreja, vai ser muito bom para você. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Primeira coisa é a salvação. A gente, quando fala da igreja para as pessoas, a gente fala que vai melhorar a vida delas. Num certo sentido vai, ela vai deixar de ir para o inferno, vai para o céu. Mas Deus não tem obrigação nenhuma de melhorar a parte material. É claro, se ela vir para a igreja, se ela vai parar de usar droga, fumar, e vai ficar firme no serviço, vai ser honesto, vai melhorar materialmente falando, vai melhorar mesmo. Mas como coisa natural. Mas não porque Deus está fazendo troca com ele, não. Deus está abençoando ele para segurar ele, porque Deus faz isso mesmo. O cara vem para ele abençoa materialmente. Deus faz. Mas nós não podemos colocar isso em primeiro lugar. Isso é consequência. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, é o Senhor. Amém? Aleluia? Aí aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... E aí como é que fica então? Essa música é certinha mesmo. Isso aí é pedreira. É pedreira. O irmão que perdeu a esposa nessa Covid, a esposa que perdeu o marido. Como é que fica firme na igreja, irmão? Que perdeu um marido novo, que perdeu uma esposa nova. Vem porque Deus vai abençoar, Deus vai curar. Mas não, aquele marido não foi curado, morreu. Aquela esposa morreu. Então, se ele estiver na igreja porque Deus cura e não curou, como é que faz? Ele não vai ficar mais na igreja. Por isso que tem que ficar na igreja por uma outra razão, em primeiro lugar. Porque tem muitos casos para isso. De irmãs que perderam marido, homem que perdeu a esposa, da igreja, e daí? A fé, balançou a fé. Se estava firmado em bênção, balançou a fé. Orou e morreu. Como é que faz? Insondáveis são os caminhos do Senhor. O Senhor está acima disso tudo, irmãos. De uma forma geral, Deus abençoa a nossa vida. Amém? Aleluia? E aquele que não está firme com Deus não é abençoado. De uma forma geral. Mas se alguma coisa não sair do jeito que a gente pensa, que deveria, né, que está dentro do nosso quadradinho, Deus não está limitado ao nosso quadradinho. Viu? Deus não está limitado ao quadradinho nosso, não. Foi o que os amigos de Jó pensaram, né? Os amigos de Jó criam na doutrina da retribuição terrena, que se resume na seguinte proposição errada: se estamos bem com Deus, então não teremos sofrimentos e perdas materiais. Portanto, se estamos em sofrimento e temos perdido coisas importantes, é porque estamos em pecado diante de Deus. Esta proposição reina ainda hoje em muitos crentes. Se eu estou sofrendo, estou perdendo as coisas, é porque tem alguma coisa errada, eu estou em pecado, alguma coisa está errada. Mas se eu estou indo bem, então é porque eu estou bem com Deus. Será que é verdade isso? Você pode estar passando por luta, passando por uma situação difícil aí, de enfermidade ou materialmente, mas você está muito bem com o Senhor. Amém? Aleluia? Como também você pode estar aí passando luta, com enfermidade, perdendo e estar mal com o Senhor. Como você pode ter bens, está indo de dinheiro lá guardado e está mal com o Senhor? Como você pode ter dinheiro, está lá bem, está bem com o Senhor? Resumo da teologia dos amigos de Jó. Bildade, ele fala assim, em Jó 8: se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Olha o que Bildade está falando.
se você buscar e pedir misericórdia, se for puro e reto, você está em pecado, mas tem que ser puro e reto. Deus vai melhorar a sua vida. Bildade afirma que quem estiver bem com Deus terá restaurado a sua vida material. Ó, quem estiver bem com Deus está com a vida material restaurada, está garantido. E nem sempre é isso. Nem sempre é assim, irmão. Se fosse assim, você estava bem, com o BMW na porta ali. Olha o outro amigo de Jó, Zoar. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, e se lançares para longe a iniquidade da tua mão, ó, lançar para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Aqui, Zoar parte do pressuposto que de fato Jó é injusto e está em pecado. Está vendo? Ele é injusto e está em pecado. E o outro, fala assim, ó, reconcilia-te, pois, com ele. Ó, o outro amigo de Jó, reconcilia, pois, com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você está com algum problema com Deus, conserta isso, que as coisas vão voltar a acontecer para você. E quantas vezes nós aqui, Senhor, você está bem com Deus, aí está chorando, e está ali, mas as coisas estão daquele jeito, está difícil, do mesmo jeito. Como é que fica? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você consertou, está tudo arrumado, e o negócio não está indo, está alguma coisa pegando. Meu Deus. Não, agora, se estiver em pecado, tem que consertar também, né? Claro, irmão. Se estiver no pecado, tem que arrumar também, senão não adianta. Não, aí fica... Se tiver certo, já está difícil, se estiver no pecado, o diabo deita e rola. Se estando certo, Jó, já está com dificuldade, o crente Jó está com dificuldade, imagina se Jó tivesse errado. É por isso que a gente fala, com Deus já está difícil, imagina sem Deus. Os amigos concluíram que o pecado era a razão do sofrimento de Jó. Logo, a compreensão errada da teologia da retribuição resultou numa justificativa equivocada do sofrimento de Jó e, consequentemente, transmitir uma imagem deturpada de Deus. Deus não gostou disso. Tanto é que Deus falou lá no final. Eles falaram de mim o que não é verdade. Tipo assim, se você estiver bem, você vai estar bem materialmente. Se você não estiver bem, você não vai estar bem materialmente. Deus, é uma das coisas, né? Mas é a principal. Então Deus falou, vocês falaram de mim coisa que não é verdade. Os amigos de Jó falaram coisa que não é verdade. Aí tem um outro lá, né, que eu não coloquei aí, o Eliú, um rapaz jovem, que aparece depois do capítulo 30. Ele fala para os 3 amigos de Jó, é um quarto amigo lá. Ele aparece jovem e ele fala assim, ó, eu tive receio de falar, depois que os 3 falaram com Jó, e Jó falou também, porque eu era mais novo, achei que os cabelos brancos aí iam poder ensinar alguma coisa, mas eu estou doidinho para falar, o meu espírito está pegando fogo, eu quero falar alguma coisa. E o Eliú, ele fala, durante vários capítulos, jovem, o mais jovem deles ali, eram 3 senhores e um menino novo. O menino novo falou, e Deus não repreendeu o menino. O menino só falou coisas que Deus disse, ok. Deus repreendeu 3, mas o outro não. Porque o outro falou mesmo que o Jó deveria esperar com paciência aquele momento que ele estava vivendo, que ele ia conseguir sair daquela situação. Que Deus tinha coisa para a vida dele ainda. Amém, aleluia? Devemos tomar cuidado ao responder perguntas para as quais não temos certeza. Devemos tomar cuidado para responder perguntas às quais nós não temos certeza da resposta. A pergunta que nunca saberemos responder adequadamente. Existe pergunta que nós nunca vamos conseguir responder, irmão. Então não vamos querer inventar, não. Que é perigoso colocar Deus no meio de uma resposta. Só para encher de linguiça. Há coisas que nunca saberemos explicar. Nunca vou saber explicar. Deus não precisa de ajuda, não. Ele pode ficar tranquilo.
A pessoa foi embora, você não conseguiu explicar, fica tranquilo que Deus sabe se defender com ela lá. Amém, aleluia? Deus saberá lidar com a situação. Rapaz, fez uma pergunta lá, não soube responder, que vergonha. Tudo bem, você pode estudar, eu posso também, posso melhorar, mas Deus, Ele vai saber lidar com a situação, pode ficar tranquilo. Ele está acima. Amém, aleluia? Deuteronômio 29, 29, o que está escrito lá mesmo? Quem lembra? É por quase isso mesmo. É quase isso mesmo, Samuel. O que está escrito lá mesmo, irmão? Quem lembra aí? Coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas a encoberta pertencem ao Senhor. Tem coisa que Deus não vai responder para nós. Pertencem ao Senhor. Agora, devemos confiar no Senhor e não estribar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3. Provérbios 3. É bonito esse provérbio 3 aqui, ó. Esse aqui dá uma chacoalhada na gente, viu? Esse provérbio 3 aqui, no verso 1. Provérbios capítulo 3, verso 1. Está escrito assim: Filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém, aleluia? Teme ao Senhor, confia no Senhor, mesmo que a mente da gente fique assim, não estou entendendo, não sei, meu irmão, confia no Senhor. Confia no Senhor, amém, aleluia? O filho, às vezes um filho de 14 anos, mora longe, 15 anos, mora longe da escola, fala, pai, o senhor tem 2 motos, deixa eu ir de moto. Não, você não vai, se não tem carteira. E o filho vai emburrado. Não entende, tem que confiar no pai, é melhor não ir. O pai sabe o que está fazendo. Mas a moto está lá, está parada lá. Não, filho, confia no que seu pai, obedece seu pai, confia nele, que ele sabe o que está fazendo. Amém, aleluia? A gente quer brigar com ele, mas não tem, fica tranquilo. Por que o pai não deixa eu dirigir? Não tem ninguém na estrada, eu sei dirigir. Não, filho, o pai, fica frio, na hora certa você... O livro de Jó retrata um pouco sobre a profundidade e mistério de Deus, destacando que ninguém é capaz de sondar a sabedoria de Deus. Somente Deus é o possuidor de toda a sabedoria, enquanto as habilidades humanas são limitadas. Então cabe ao homem apenas temer a Deus e obedecer os seus preceitos. Amém? A sabedoria de Deus é imensa. Em seguida, o livro de Jó registra um monólogo de Jó, em que ele reflete sobre sua vida, afirma sua inocência e espera por sua justificação. Então, na sequência, o livro de Jó mostra os discursos de um homem chamado Eliú. Em seus discursos, Eliú exortou Jó a entender que o Senhor pode revelar o seu propósito amoroso, mesmo ao permitir sofrimento do justo, e que ele precisava esperar pacientemente no Senhor. Olha o rapazinho novo aí, ó. Às vezes jovem traz uma palavra boa também, amém, aleluia? O jovem não sabe de nada, o jovem, tem que, os mais velhos, às vezes os mais velhos não estão dando conta, precisa de um jovem de Deus ali, amém? Salmo 119 tem um versículo que eu falei esses dias para os irmãos. O salmista lá tem um versículo no Salmo 119 que ele fala: eu tenho mais sabedoria do que os meus professores, porque medito na tua palavra. Não é brincadeira não. Você pensa que o cara falar isso, eu tenho mais conhecimento do que os meus professores, porque eu medito na palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. Na parte final do livro de Jó,
aos discursos de Deus direcionados a Jó e também a humildade e o arrependimento de Jó em resposta às palavras de Deus. Porque Jó vai falar para o Senhor, né? Jó vai falar para o Senhor lá. A gente está fazendo só um resumão, irmão, senão a gente não dá conta, né? Do nosso estudo aqui. Jó 42, no verso 1, 2. Ele fala, então respondeu Jó ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Aleluia? Olha o verso 5. Jó 42, 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui também? Se você vê que Deus, pelo menos aqui na Bíblia, não explicou para Jó, momento nenhum, o que aconteceu lá, que o diabo pediu. Deus não explicou nada para Jó. Sabe que às vezes eu fico meditando? Porque Deus falou com Jó no capítulo 38, 39, tanto é que o próprio Jó falou, né? Que agora, né, os olhos viram ali o que Deus, percebeu a presença de Deus. Tem coisas que nós não entendemos e Deus não explicou e não vai explicar. Mas só o fato da gente estar na presença dele, está tudo explicado. Amém, aleluia. Não precisa explicar mais nada, parece que clareou tudo. É isso que aconteceu com Jó. Ele não perguntou para Jó, para Deus, Deus não explicou para ele, parece que já estava resolvido já. Estou satisfeito, Senhor. Me perdoa, eu ouvi falar do Senhor, mas agora eu estou vendo e me arrependo e me abomino no pó. E o livro termina com os amigos de Jó sendo repreendidos por causa das coisas loucas que disseram. E com Jó sendo restaurado e grandemente abençoado por Deus. Amém, aleluia? Jó termina abençoado por Deus. A importância do livro de Jó? O livro de Jó é particularmente importante para ensinar aos cristãos que o sofrimento também é governado pela perfeita sabedoria divina. O sofrimento também é governado pela perfeita sabedoria divina. Apesar de muitas vezes o crente não encontrar uma explicação racional ou teológica para o sofrimento que o acomete, ele deve confiar em Deus e ter plena certeza de que todas as coisas estão sendo dirigidas de acordo com a bondade, misericórdia e soberania do Senhor. Mesmo não entendendo, não tendo resposta, a teologia não responde. Não, está na mão do Senhor. O Senhor que sabe das coisas. De forma geral, a Bíblia diz que Deus castiga. De forma geral, a Bíblia diz que Deus castiga a desobediência e recompensa a obediência. De forma geral, é verdade. Mas isso não quer dizer que o relacionamento entre Deus e o seu povo deve ser resumido a uma visão simplista de bênção e maldição. Deus pode chacoalhar, né? Lá em Deuteronômio capítulo 8, por exemplo, está escrito assim, falando com as minhas palavras aqui, porque no nosso tempo não dá para terminar ali. O Senhor fala assim, ó, eu deixei vocês passar pelo deserto, deixei vocês ter fome, humilhei vocês no deserto, para saber o que havia de fato no coração de vocês. Se obedeceria ou não a minha palavra. Se andaria ou não nos meus caminhos. Na verdade, Deus sabia, mas o diabo não sabe. Então, é o que está acontecendo com Jó. Deus sabe o que tem no coração do Jó, mas o diabo não sabe. E como Deus é justo, ele vai mostrar que o Jó vai servir a Deus, não pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Para tapar a boca do capeta. Porque o capeta falou para Deus, o Jó serve o Senhor por causa dos bens materiais. E Deus falou, não, pode tocar que você vai ver. Ele vai continuar firme comigo, apesar de você estar falando tudo isso. Mas o diabo não tem essa capacidade de saber. E Deus sabia. Então Deus falou, pode tocar. E ele tocou. E no final, o Jó venceu mesmo. Amém? Aleluia? Porque Deus não ia falar uma coisa. O Salmo 139 fala, Deus
esquadrinha os nossos corações. Ele sabe, o homem faz planos, mas Deus pesa a motivação do coração. Então não tem jeito, né, irmão? Com Deus, Deus é Deus, né? A verdade é que nem sempre o crente sabe o que está por trás do sofrimento que o acomete. Não sabe. No livro de Jó, nunca fica claro para Jó as razões do seu sofrimento. Não ficou claro para ele as razões do sofrimento dele. O livro de Jó termina sem que Jó saiba a respeito do desafio no céu entre Deus e Satanás, que resultou naquela intensa provação. Mas em tudo isso, o livro de Jó também mostra que a verdadeira fé é inabalável. A verdadeira fé é inabalável. Amém? Aleluia! Ela não é destruída pelo sofrimento e nem é sufocada pela limitação da sabedoria humana em encontrar resposta para tudo. A fé verdadeira é inabalável. Jesus, terminando agora aqui, Jesus no livro de Jó. Quando Jó está passando aquela luta, ele fala, por fim, nos grandes diálogos do livro de Jó, fica registrado a necessidade que o homem possui de ter um mediador que tenha acesso ao trono celestial e defenda a sua causa. Obviamente, essa ideia aponta para Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Embora Jó fosse inocente naquela causa, ele era um homem pecador, como qualquer um de nós. Ele clamou por justificação, mas sabia que isso não seria possível por seus próprios méritos. Por isso, ele reconheceu que precisava de um redentor que pudesse justificar. Isso explica sua declaração em Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos esse redentor, amém, meu querido? Glória a Deus. Então, o diabo vai acusar lá, o diabo vai acusar você e vai acusar eu. Como é que nós vamos fazer? Como é que eu faço? Não pequeis, filhinhos, mas se pecar, temos um advogado. Amém, aleluia. O Redentor está lá para ajudar nós, interceder por nós. Ele é o nosso intercessor, ele é o mediador, ele é o nosso representante, ele é o sumo sacerdote. Então o Jó falou também, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que ainda vou ver ele, essa carne, vou ver ele. E realmente aconteceu, né? No final ali, ele tem uma situação em que Deus fala com ele. Então, meus queridos, né, assim, de uma forma resumida, nesses 50 minutos, né, porque senão não dá. Semana que vem nós vamos para o outro, vamos para os Salmos, vamos para o Provérbio, vamos embora. Mas hoje você vai entender aí quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Pode um justo passar por uma luta, um sofrimento? Pode. Mas, meu irmão, vai orar e vai falar com Deus. De forma geral, o justo é abençoado e a casa do ímpio. Mas se você olhar hoje aqui, você vai ver muito ímpio, materialmente falando, muito abençoado. E muito crente firme com Deus, passando maior perrenho aí. Maior luta. Está em pecado? Conserta. Mas não estou em pecado, então. Confia. E não te estribes no teu próprio entendimento. Porque os caminhos do Senhor são inescrutáveis e insondáveis. A nossa obrigação é ficar aos pés do Senhor. E saber que nós temos um Salvador, um Redentor, que nos justifica diante do Senhor lá. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Tem muita coisa para nós aí. Aqui, aqui na terra é um grãozinho de areia numa praia imensa, que é a eternidade. Amém? Aleluia? Que o Senhor nos abençoe, né? Dê vitória para todos nós. Claro que nós não queremos, ninguém quer passar por luta, sofrimento, ninguém quer não. Eu não quero também não. Mas nós temos que ficar aos pés do Senhor. Nós não temos para onde ir não, irmão. Passando luta ou não passando, estando bem materialmente ou não, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Vamos ficar em pé, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus continue protegendo. E que você fique firme com o Senhor.
Não recue, não volte atrás. Não desanime, mas persevere e permaneça. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Que o Senhor ajude esse irmão, esta irmã, eu, nós, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, cristãos por esse mundo afora, lá no Afeganistão, em outros lugares, Senhor, que estão passando por perseguição, igrejas queimadas, destruídas, homens, mulheres sendo perseguidos, aqui em Itajubá, aqui no Brasil, Senhor, alguns que estão assim, desesperados aqui em Itajubá, que perderam da família, que às vezes estão confusos, não estão entendendo por que aconteceu determinada coisa. Se o meu marido era firme na igreja, se a minha esposa era firme na igreja, por que aconteceu isso? Com fulano, com cicrano. Senhor, dá vitória para essa mulher, para esse homem, que ela permaneça firme nos teus caminhos, Senhor. Que ele permaneça firme nos teus caminhos, mesmo não lhe sendo revelado o porquê que está acontecendo essa coisa difícil. Como não foi revelado para Jó. E que nós, Senhor, tenhamos amigos firmes, fiéis ao Senhor, que possam trazer uma palavra de verdade. Ou mesmo que pessoas venham trazer uma palavra que não seja a tua palavra, que nós tenhamos discernimento, para não sermos levados por uma palavra, por uma doutrina falsa, e ter um pensamento errado do Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda nós. Nós também, quando formos, Senhor, levar uma palavra para aqueles que estiverem passando por luta, dai-nos sabedoria divina. E se falarmos de acordo com a tua vontade. Ou nos calarmos, que talvez seria melhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento nas nossas falas, nos nossos aconselhamentos, nas nossas visitas, nas nossas respostas a algumas perguntas. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. E que possamos voltar para os nossos lares, entregando as nossas dificuldades, mesmo que não tenhamos resposta, entregarmos nas tuas mãos e saber que o Senhor é soberano e os teus caminhos são inescrutáveis e que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão de longe aí, a paz do Senhor, Deus te abençoe.